Olha, para a gente fazer os cálculos de integrais, pelo menos os iniciais aqui, a gente vai começar com essas 4 propriedades aqui. Basicamente, as 3 primeiras derivam das próprias propriedades de somatório, certo? E parecem muito com as propriedades que a gente já viu de limite anteriormente e de derivada também. A primeira delas é que a integral de uma soma de duas funções integráveis, aí, de a até b, é a soma das integrais separadamente. A integral da subtração, aqui na propriedade 2, é a subtração das integrais. Se você tem que integrar uma constante vezes uma função, essa constante sai da integral e basicamente fica k vezes a integral que você tem da função, onde k é uma constante, né? E a integral de x elevado a n dx, pessoal, é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, aplicado no intervalo em questão. Essa integral aqui, essa propriedade, melhor dizendo, 4, era a que eu estava usando antes. Quando, por exemplo, a gente teve que calcular aquela integral, eu acho que era de 1 a 3, né, se eu não me engano, de x ao quadrado dx, não era isso? 1 a 4 é que a gente fez. Aí, olha, como é que eu calculei isso aqui na prática? Eu estava mentalmente usando essa propriedade 4 naquele momento. Nota que o meu n aqui é 2. Ó. Então, na prática, pelo fato do n ser 2, eu sabia que a integral seria x ao cubo sobre 3. Ó. Tá dando para entender, hein? Porque o n é igual a 2, aí fica 2 mais 1 sobre 2 mais 1. E é mesmo, né? Ó, porque se você descer aqui multiplicando, ó, cancela o 3 com 3, dá x ao quadrado. Beleza? Então tá. Essas 4 propriedadezinhas aí já permitem a gente fazer muitas integrais, certo? O que eu tenho que acrescentar aqui nessa parte inicial ainda, pessoal, é que quando a integral não tem limite de integração, a e b, essa integral é chamada de integral indefinida. Então, essas integrais que a gente está resolvendo aqui são integrais definidas, que são integrais com limite de integração. Se você tem uma integral que não possui limite de integração, essa integral em questão aí é chamada de indefinida. Para resolver a integral desse tipo é mais fácil do que a anterior, porque se você resolver isso aqui, você não precisa aplicar limites de integração, porque não tem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, olha, essa integral aqui de x ao quadrado sobre 2, você simplesmente põe o resultado em termos de função mesmo. Então, ela fica x ao cubo sobre 3. Aí, o único detalhe que eu quero destacar aqui é o seguinte, ó. X ao cubo sobre 3, vocês concordam que se derivar disso aqui, dá x ao quadrado? Dá, né? Se eu considerar essa função x ao quadrado mais 8, por exemplo, essa aqui servia também? Se eu derivar essa função da essa de dentro? Dá, né? Porque a derivada de uma constante não é zero. Então, essa função também serve, né? Essa aqui também ia servir, né? Ó. Tranquilo? Então, na prática, qualquer constante serve. Beleza, hein? Então, quando a gente vai representar o resultado de uma integral indefinida, a gente põe a primitiva e tem que colocar mais uma constante. Porque, na prática, a solução não é uma função só, é uma família de funções que servem como resultado dessa integral de x ao quadrado. Deu para entender, galera, isso aí? Beleza? Vou pegar um exercício aqui da própria lista de vocês, ó, que a gente pode usar algumas propriedadezinhas aí, das que a gente viu e resolveu. Por exemplo, se a gente for fazer essa questão 19, a gente fica com o seguinte, ó, essa integral aí, de raiz de x mais 1, se você passar esse raiz de x distribuindo aí, ó, aí você tem raiz de esse x aqui, vocês concordam que é a mesma coisa de x elevado a meio? Raiz de x, né? Aí se você pega a raiz de x e multiplica por x, tu pode conservar a base, que é x, e somar os expoentes. Então isso aqui vai dar o que na prática? Ó, fica x elevado a 3 meios, né? Ó. Porque, de novo, o raiz de x é a mesma coisa de x elevado a 1 meio. Esse x é a mesma coisa que x elevado a 1.
Se tu conservar a base, que é x, e somar os expoentes, 1 mais 1 meio dá o 3 meios aqui. Foi isso aí, beleza? Mais o raiz de x, né? Aqui, ó, que ele vai distribuir. A esse raiz de x eu vou dizer que é x elevado a 1 meio. Sabe? Dx. Aí eu vou usar agora aquela propriedade que diz que a integral da soma é a soma das integrais, certo? Tudo certo, pessoal, hein? E para terminar, eu uso a propriedade 4. Ó. Isso aqui dá o quê? Dá x elevado a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1, não é isso? Essa outra aqui dá o quê? Dá x elevado a 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. Aí, pessoal, se eu resolvesse só essa, não daria isso aqui mais uma constante? Por exemplo, C1. Se eu resolvesse só essa, não daria isso aqui mais uma constante C2? Aí vocês concordam comigo que a constante C1 somada com a C2 é outra constante? Beleza? Então nem precisa ficar botando de uma por uma. Você pode fazer só isso aqui e botar só uma constante no final mesmo. Beleza? Sem perda de generalidade. Qualquer constante, porque qualquer constante serve. Que a derivada de uma constante é zero, né? Aí só para terminar esse resultado aqui, ó, ele fica expresso como sendo x elevado a 3 meios mais 1 é 5 meios. Ó. Então aqui fica 5 meios mais 1 meio mais 1 é 3 meios sobre 3 meios mais a constante. Aí isso aqui dá igual a 2 quintos vezes x elevado a 5 meios mais... Todo mundo entendendo esses 2 quintos, né? Eu peguei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. E aqui 2 terços vezes x elevado a 3 meios mais essa constante. O resultado final é esse. Deu para entender, galera, isso aí? Beleza? Então, essa parte inicial aqui, boa parte dessa lista de exercícios aqui que vocês vão ter, dá para resolver somente com essas propriedades que a gente viu em sala. Na próxima aula, a gente vai ver um método chamado método da substituição, que é o último conteúdo da gente aí dessa disciplina. Tudo bem, galera? Deu para entender até aí? Beleza.